Sejam bem-vindos ao desafio de número 40 do Sindicato dos Escritores. Hoje eu não tenho nada para dizer na introdução, mas não estou aqui sozinho. Eu tenho comigo o Otávio. Olá. E o João. Oi. Ainda sem câmera, lembrando, ainda faltam 985 inscritos no nosso canal de escritores, do nosso canal do YouTube, para chegar. Vamos lá, pessoal, bater essa meta. Depois nós dobramos a meta com outra recompensa. Sim. É abrir a câmera daí. Isso aí. Com 1.000 inscritos ele compra e com 2.000 ele abre a câmera. E com 5.000 ele criou o OnlyFans. Mas quem disse que eu já não tenho OnlyFans? Então o nosso desafio dessa semana era um pouco, como é que eu vou dizer? Um pouco Inusitado. um pouco inusitado, exatamente. Que era escrever um texto sobre nada. E os pontos bônus, obviamente, também eram nada. É a primeira vez que nós tivemos um ponto bônus assim, eu acho. Então quer dizer também, que, né? tecnicamente, todos os ouvintes fizeram o texto? Não, porque o texto Quase tem que ser sobre todos os nada, ouvintes não fizeram é o uma texto. ausência de texto. O nada não é exatamente a ausência. Isso me lembra Tem que estar no texto. Você não lembra? aquela história. Isso me lembra uma história que eu escutava durante o terceirão, a época do vestibular e tudo mais. Que teve. Diz a lenda, né? Que teve uma redação, ou alguma coisa assim. Não sei se foi num vestibular, mas enfim. Escreva sobre coragem. Coragem. Era a ideia do texto. E reza a lenda que um aluno entregou simplesmente coragem é isto. E foi. Olha, tem cara de ser mentira, mas é uma boa Pois é, né? anedota. Mas não encaixa. Eu ia dizer que Matemática. que nada e vazio é diferente. Se você não lembra quando você estudou conjuntos na quarta série, Sim, sim. tinha o conjunto vazio. Era um conjunto. Muito que bom, então. Trivia matemática do dia. Lógica é infalível. É só vocês mesmos para trazerem trivia matemática aqui. Muito que bem, então. Vamos aos contos? Vamos. Começando pelo conto Nada é Muita Coisa. Meu. Do escritor Robson. O que você acha que vai acontecer nessa viagem? Nada, Carolina respondeu automaticamente. Nada pode ser muita coisa, foi a resposta que veio. No caminho para a estação, Carolina ficou pensando naquela palavra que ecoava na sua cabeça. Nada. Lembrou de um antigo namorado do ensino médio que tinha terminado com ela por algum motivo idiota e feito um discurso imenso para se justificar. E aí, não vai falar nada? Ele disse no final, já irritado com o silêncio. Carolina só encolheu os ombros. Ele bufou e foi embora. Às vezes, não dizer nada dizia muita coisa. Outras vezes, era só uma forma de evitar conflito. E Carolina aprendeu isso rápido quando era criança. Cada vez que tentava se explicar ou levar uma bronca, era correspondida com um tapa ou um grito na cara, dizendo para ficar calada, para respeitar os mais velhos, para obedecer os pais, para se colocar no seu lugar, para se colocar no lugar de outra pessoa, para não querer ser igual às outras pessoas, para ser como as outras pessoas, para se olhar no espelho, para olhar os outros nos olhos quando falam com ela, para baixar a cabeça quando falam com ela, para não falar com estranhos, para ser educada, para não ser assim. Os pais tomavam o silêncio como submissão e respeito, mas o mesmo não valia para fazer nada. Se a mãe lhe perguntasse o que estava fazendo e Carolina respondesse nada, logo vinha uma ordem para lavar a louça, recolher a roupa, varrer a calçada, tirar o pó dos móveis, levar o lixo para fora, encerar o chão, estender os tapetes. Havia sempre trabalho a fazer pela casa, era só procurar. Carolina gostava de deitar na sua cama e olhar pela janela. Gostava de ver os longos eucaliptos balançando contra o céu nublado, trazendo um prelúdio de chuva. Era quase como olhar no espelho. A isso chamava fazer nada. Sabia, agora, que isso não era bem verdade. Talvez soubesse desde sempre, que nada é sempre alguma coisa. Se o pai, num dos raros momentos que estava em casa, a surpreendesse no momento de aparente ócio, logo a mandava estudar. E se não quisesse estudar, que dissesse, porque ele logo arranjaria um emprego para ela se ocupar. Se ocupar. Era preciso sempre estar fazendo alguma coisa. Não qualquer coisa, mas alguma coisa útil. Carolina passou a deitar na sua cama sempre acompanhada de um livro da escola.
Segurava o livro erguido, mas mirava sempre a janela. Assim a deixava em paz na maior parte do tempo. Era preciso fingir que fazia alguma coisa para poder fazer nada. Os pais não tinham culpa de ser assim, ela bem sabia. Tinham crescido em outro mundo, numa realidade completamente diferente que não os ensinou o que é lazer, porque não havia tempo para isso, e muito menos para fazer nada. E assim, a geração de Carolina cresceu carregando uma espécie de culpa, sempre que se permitia não fazer nada. O mundo se movia rápido, era preciso estar sempre fazendo alguma coisa, ou então ficar-se-ia para trás. Ou ao menos era isso que diziam. Aos 30 anos, Carolina já tinha experimentado os efeitos daquele estilo de vida, e agora ansiava novamente por fazer nada, sem culpa. Carolina ajeitou a mochila nas costas e respirou fundo antes de subir no ônibus. A bagagem era pesada, e nada ficaria no seu caminho. Olha só, hein? Queria dizer que eu gostei muito, muito, muito mesmo do parágrafo que você explana a forma que elas usavam né, para evitar conflito, não falar nada, né? E todas as justificativas que ela recebia sobre isso. Todas as antíteses juntas ali, né? Nessa personagem eu me senti bastante representado nessas questões sobre o não fazer nada as ordens diversas, né? Uhum. Eu gosto muito desse, para não querer ser igual às outras pessoas, para ser como as outras pessoas, é uma sacada muito boa que tu faz aqui. E como tu explora essa questão do nada, a pessoa dizer que não tá fazendo nada e alguém já arranjar alguma coisa para ela fazer, né? Ela não pode não fazer nada, ela tem que estar em constante movimento, em constante serviço. Eu achei bem sacado como você trabalhou o tema em si. Esse parágrafo me lembra muito isso que o Otávio falou de ser como as outras pessoas, não ser como as outras pessoas. Me lembra muito uma comparação que eu escutava na época de escola, assim, sobre filhos e pais e tudo mais. Que era aquela história, você fala, mas a mãe do fulano deixou ele não sei o quê. Daí, mas você não é fulano. Uhum. E daí, quando é pra criticar algo em você, o filho da fulana faz assim, por que você não é igual a ele? Então, é muito hipocrisia, né, cara? Eu sempre Uhum, odiei isso, crescendo e escutando essas coisas. Então, é uma coisa que a gente se identifica muito, porque é justamente esse conflito de gerações, né? Nós uhum. com os pais, entre outros. Mas eu gosto também como o Tots nesse texto ele não deixa a culpa recair totalmente nos pais, né? Sim, claro, Ele claro. não Eu tô coloca falando desse ponto nessa. em específico, no É. caso, né? Sim, mas no fim das contas ele coloca, tipo, não era exatamente a culpa deles agirem assim ou apontarem pra você desse Uhum. jeito, né? É toda uma questão de geração, Sim, é uma questão dos efeitos, né, de uma geração na outra. E aqui a personagem até se reencontra, de certa forma, ali num período da vida, mas vai existir casos em que esses efeitos das ordens de você não poder fazer nada, de você sempre estar fazendo alguma coisa, recaem na vida inteira da pessoa, né? A pessoa nunca sim. vai conseguir se desprender daquilo. É muito caso também que a gente vê, tipo, aposentados que voltam a trabalhar porque não conseguem não fazer nada. Uhum. Uhum. Literalmente, tipo, o sistema, por mais falho e cagado que ele seja, te diz, você já fez a sua parte, agora você pode aproveitar um descanso e você diz, não quero mais o descanso, eu não sei mais o que fazer da minha vida. E isso casa muito com o outro texto que tu fez lá sobre o personagem aposentado, né? Sobre Uhum. essa É questão. verdade. E acho que casa muito com aquela frase, né? Que se alguém pedisse pra ele o que que ele fazia nada agora. Que agora que ele não trabalhava, e como isso, tipo, faz a gente ficar meio lelé da cuca, sabe? Na falta de um termo. Eu não Sim. sei se é só coisa de geração ou às vezes é de geração, mas também é o particular da pessoa, né. Isso, de que alguém, às vezes, de fora da vida da pessoa vê: mas você não faz nada, você fica o dia inteiro fazendo nada". O nada da pessoa, às vezes, pode ser muito trabalhoso, né, cara. Ou tipo, ou carregar muito peso, por exemplo. Uhum. Às vezes, você precisa daquele nada para você poder segurar todo o resto que tá acontecendo em volta, né. Uhum. Então é como se fosse um Que certamente é o um caso dessa momento de personagem. é um escape, né, dela, no caso. Isso que você falou da outra pessoa enxergar também é interessante, que às vezes acontece
a pessoa basicamente, sei lá, vê você fazendo nada, imagina, acontece dela passa por você na rua e te vê fazendo nada no lugar, no banco, e ela Uhum. volta 5 horas depois e te vê ali naquele banco fazendo nada. E ela não sabe que talvez nessas 5 horas você ficou uma hora ali fazendo nada, mas depois você saiu, fez outra coisa, voltou. Só que para o ponto de vista da outra pessoa, Sim, você estava ali esse tempo todo fazendo nada. E ela já infere isso, né? Ah, sim. essa pessoa faz nada o dia todo, ficou aqui, porque nesses 2 momentos que eu passei, ela ainda estava ali, né? Então isso acontece em graus diferentes, assim, né? Sim, sim. É verdade. Muito E que isso você bem. tá falando para um desconhecido olhando alguém na rua, né? Imagine alguém que tem contato com você, não alguém, assim, muito próximo, mas alguém que tem contato relativamente cotidiano com você e sempre vê você fazendo as mesmas coisas nos mesmos horários. A Uhum. pessoa Sim, vai ter uma impressão muito mais reforçada disso também, mas né. aconteceu algo similar essa semana aqui, porque eu tava de férias alguns dias essa semana, e aí teve um dia que de manhã acho que eu tava assistindo um seriado, e a Lígia saiu de casa de manhã, e daí, tipo, eu assisti aquele seriado, fui fazer outras coisas, e depois, no final do dia, voltei pra assistir um outro episódio, ou um filme, alguma coisa assim, e aí a Lígia chegou em casa, então quando ela saiu, quando ela chegou, eu tava na mesma posição. Mas, tipo, ao longo do dia eu fiz várias outras coisas, saí pra lá, pra cá e tal, mas aí ela E falou ela que jamais vai saber. ela teve essa impressão, ela falou que eu fiquei ali o dia todo sentado no sofá. Ficou ali existindo no sofá É, apenas. e é engraçado, né? Parece que tava ali fazendo nada. Ok, eu tava no meu direito de fazer nada porque eu tava de folga, né? Mas é engraçado só porque eu não passei o dia todo ali. Foram, tipo, os 2 momentos que eu tava no sofá foram esses. É como os outros te percebem, né? Não É, isso de como de você é. percepção pode terminar, Otávio. Não, era isso mesmo. Isso de percepção me lembra não foi necessariamente uma impressão que eu tive, mas depois que eu me como é que se diz? Que eu percebi que às vezes isso existia, essa percepção existia para algumas pessoas, porque na época de escola, assim, sei lá, criança, adolescente, você não pensa no professor como uma pessoa, você pensa no professor como professor, que é uma pessoa no fim das contas. Mas, assim, você não pensa que, o professor tem uma vida lá fora e tem problemas de pessoas e tal. Porque para você, na sua existência, na sua percepção, você só tem contato com o professor dentro da sala de aula. Então é como se fosse uma entidade que, assim, existe só enquanto você está na escola, só enquanto você tá na aula e tal. E ou eventos relacionados à escola. Então eu acho engraçado pensar nisso. E isso tem talvez um pouco a ver com o fato de eu ter me tornado professor da escola por algum tempo, mas foi uma realização que eu me dei conta assim e achei bem, não necessariamente engraçada, mas me fez pensar nessa questão, tipo, a percepção que você tem das pessoas quase nunca, ou talvez de fato nunca seja apenas, nunca seja sequer uma fração assim do que é de fato a vida dela, né? A complexidade da Uhum. vida dela. Então a gente realmente faz julgamento e temos preconceitos com só a parte que nos é mostrada, né, no caso. Então Uhum. é muito E nem mínimo isso. só com a parte que nos é mostrada, né, com a parte que a gente quer ver, porque muitas vezes a gente É, também verdade, seleciona o que a gente quer saber verdade. daquela pessoa, né. Mas dito isso, Tots, qual foi o seu processo criativo para o nada ser muita coisa? Peraí, só antes, antes de trocar do Não assunto perder. para processo criativo, enquanto o João falava, eu lembrei de uma outra coisa, quando ele estava falando do professor, de quando eu era criança, de ter. E agora, como são coisas muito antigas, não lembro se é algo que eu ouvi de amigos, mas certamente já ouvi a coisa de tipo, o que que tua mãe faz? Ela não faz nada. E porque ela é dona de casa. E, tipo, Uhum, o trabalho doméstico daí fica com essa conotação, né? Porque, tipo, ok, não é visto como uma profissão, né? Como, ok, sei lá, meu pai é mecânico, sei lá, e a minha mãe não faz nada, não entendeu? tem um nome, né, não tem um nome de profissão. E foi uma coisa que não foi uma ou duas, tipo, eu vi muitas vezes quando eu era criança, assim, não sei se, acho que hoje talvez isso já seja algo que esteja um pouco mais, tipo, ainda existe, né, a invisibilização desse Sim. trabalho, Uhum. mas, mas talvez esteja um pouco menos pior, assim, mas é muito bizarro, né, tipo,
quantidade imensa de trabalho que a mulher É faz ficando tempo em casa, integral, cara. É só muito que, idiota. sim, só que como não é remunerado, é Sim. visto como nada. Também, minha mãe não faz nada. É, Nem é só questão de não ser remunerado, é como se fosse visto como uma obrigação da pessoa mesmo. Uhum. Além de trabalhar, você tem que fazer isso, né, no caso. Além de trabalhar, você também tem que tem cuidar isso. da casa, você tem que criar as crianças, você tem que, sabe, tudo. Você tem que fazer tudo aquilo que um homem não poderia, porque ele tem um trabalho de É verdade, né? ele. Exatamente. Ah, Isso não é só mal de uma geração, não, com é mal de certeza. uma Sim, sociedade mesmo. Mas então, seu processo o criativo, processo Tots. criativo. Bom, eu tinha escrito antes outro texto, só que eu não fiquei tão satisfeito assim, que era. Eu sabia que eu não tinha sido uma alucinação minha. Acho que era Eu sabia, eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Surprise, motherfucker! não sei, o Otávio chegou a ler o outro? Não. Não, não cheguei a ler. Eu cheguei, quando o Toss começou a ler, eu pensei, meu Deus, gente, mas será que eu alucinei o que eu li ontem? É que o outro texto era só, tipo, mais. Era mais parecido com o do João, assim. Que era um. É, ele tinha uma pegada parecida com o meu, é verdade. E. Eu ia até comentar, inclusive, depois que nós lêssemos os 3 textos, que nós 3 fizemos textos sobre, sei um homem que tá num local que ele observa as coisas acontecendo, bem dizer. E foi um dos motivos que eu troquei. Mas primeiro, o principal é porque eu não estava muito satisfeito. Eu escrevi aquele texto e daí, tipo, deixei lá, porque se não tiver nenhuma outra ideia, vai esse texto mesmo. E daí depois, quando eu li o do João, aí eu achei meio parecido, e daí eu pensei, pô, se o Otávio ainda faz um parecido, vão ficar 3 textos parecidos. E daí eu já tinha, daí surgiu essa outra ideia. O fio dá em nada, né? E Aí o daí, desafio Pois dá é, em um nada. nada invariável, né, cara? mas era, Convergendo no ponto. era basicamente só um homem que ia tomar café da manhã no hotel, então descrevia coisas, tipo, o noticiário, ou o que ele comia, acho, e uma hora passava um cachorro por ali, e, e sei lá, a única coisa que para mim era interessante naquele texto é que tinha uma plaquinha no hotel que tinha, tipo, a previsão do tempo e a frase do dia, e a frase do dia estava escrito que escreviam com giz, e era tipo, mentira tem perna curta, que a Ah, pessoa sim, colocou sim, é lá, verdade. Verdade. e aquilo eu achei, eu coloquei, eu E ele escrevi achou que esse tava falando texto. dele, né? Não, não acho que ele estava falando dele. Ele ficou se perguntando se um dos empregados tinha dado uma indireta para outro empregado do hotel ou alguma coisa assim. Uhum. Mas Quando enfim. eu li, achei que ele tinha tido uma impressão pra ele. Mas daí esse aqui foi tipo, surgiu dessa expressão que eu ouvi uma pessoa falou para mim essa frase quando eu comentei sobre o desafio, que era escrever nada. E essa pessoa falou nada é muita coisa. Nada pode ser muita coisa. E aí eu Olha fiquei só. e daí eu fiquei com essa frase na cabeça. E Copyright aí, agora. e o quê? Copyright agora tem que ceder os direitos da Sim. frase. E aí eu fui extrapolando a partir disso, assim, comecei a pensar nisso, de quais situações na vida da pessoa ela pode ter usado de alguma forma esse direito de falar nada ou de não fazer nada, e foi basicamente uma reflexão. Então pensei nessa menina, nessa mulher que tá basicamente indo para uma viagem grande. Eu não descrevi aqui muito bem, mas era para ser tipo, ela foi fazer, sei lá, um mochilão, uma coisa assim, sabe? Uma viagem longa sozinha. Então ela está conversando com alguém sobre o que vai acontecer nessa viagem, e aí no caminho para rodoviária, para a estação ali, ela fica refletindo sobre a vida dela e sobre o que Ou nada. significa para ela fazer nada, ou ou não falar nada, né? E ali, quando ela diz basicamente que ela gostava de ficar olhando as árvores e agora ela sabia que isso não era exatamente nada, porque era uma forma de introspecção, né? Dela pensar sobre ela, sobre o que estava acontecendo na vida dela. E por isso que ali, quando eu descrevo sobre o prelúdio da chuva e tal, eu digo que era quase como olhar num espelho, porque era o tempo que ela parava para pensar sobre ela. Basicamente o único tempo, né? Porque o resto ela tinha que estar, sei lá, fazendo para a escola ou fazendo coisas que os pais mandavam. Eu gosto de que agora, observando mais atentamente, como
a primeira resposta dela ser nada ainda diz muito como ela ainda não se desprendeu, né, dessa ideia do nada, que é a vida dela, que é a constante luta em poder fazer nada, poder se dar essa liberdade, né. E que esse nada, na verdade, realmente, como o título mesmo diz, é muita coisa para ela. Tipo, você se entender, você ter um espaço, um momento para pensar sobre si, não é qualquer coisa, sabe. Mas bem, eu gostei bastante desse texto, achei ele bem a forma que ele vai conduzindo, esse raciocínio bem leve e bem fácil de se identificar, sinceramente. Acho bem. Não sei Bem dizer essa real. passagem é bem real essas passagens, não tem nada que ele extrapole, que você fala e diga: "Ah, isso aqui não aconteceria", ou acontece só com algo muito específico, né. A gente tá num sistema em que o trabalho é o que enobrece o ser, né. Exato, A gente exato. vive nessa ideia, né, de trabalho enobrece o ser, meritocracia, você tem que fazer por O merecer. trabalho liberta, é uma frase que está escrita em algum lugar. Eu ia eu ia até comentar que a maior impressão que eu tenho desse texto é que ele está pincelando a ideia de que, se você não está trabalhando, você tá fazendo nada. Tipo, você tem que estar trabalhando, de alguma Pensar não, ele forma, a pinta uma todo tela momento. inteira sobre isso. Pois é. Eu digo Não, que sim, é tipo, ele fala isso, mas é que ele fala de tantos momentos na vida da menina que você não pensa só, tipo, trabalho. O pai dela fala: você tem que estar estudando, você tem que estar fazendo não Uhum. sei o quê. Mas Algo tudo útil. isso é pra exato, tudo isso é pra conduzir, você tem que ser tipo uma formiguinha operária na O fim sociedade pra tudo dar certo, entendeu? o objetivo final é o trabalho, né, É, enquanto tipo, independente, quando ela era criança, se ela não tá fazendo nada, arrumar a casa, né. Já também traz essa questão que o Tottes estava falando, né, do trabalho invisível, do trabalho da mulher que não é trabalho, né. trabalho ignorado, né. E aí mais crescida, se ela não tá fazendo nada, ela tem que estudar, e se ela não quer estudar, ela tem que literalmente daí trabalhar, né, para uma empresa. E a partir do ponto que você trabalha para uma empresa é isso, né, cara, tipo, é você nunca mais ficar sem fazer nada. Tanto que temos os nossos famosos workaholics, não sei nem se tem um Nossa senhora. termo que traduza, mas seria a pessoa, né, viciada no trabalho, né. Não trabalho a qualquer custo, trabalho a qualquer hora. Conheço várias, inclusive, pessoas Que que delícia, gostam. hein. Eh, que até mesmo onde eu trabalho, a gente tem um horário, a gente, né, tem ponto, bateu ponto, tem horário de sair, já me encontrei com pessoas falando: "Nossa, vocês estão saindo já?" Já? Porque eu já? Já? Depois de Já? trabalharem 8 É horas o é dia inteiro, a vocês já estão passividade saindo? agressiva, né, cara. Que É. delícia. Mas algumas, assim, algumas são passividade agressivas, outras pessoas falam porque simplesmente elas não conseguem ver outra maneira de vida que não seja trabalhar. É simples assim, né, Fala: cara. "Pois é, não tô ganhando hora extra, tô saindo já do meu horário, deu, acabou". É verdade. Ai, Mas cara. muito que bem. João, você tem algum comentário? O Toto, Eu você tem alguma tenho. pergunta? Eu fui Então manda. fui pego de surpresa pelo TOTS, fui flanqueado por um texto novo em folha, mas, Esse foi o plot ah, twist da semana. na verdade, quando eu li o texto dele, eu reparei, de fato, tipo, tem uma pegada parecida com o meu, só que era distintamente diferente, dava pra perceber. Mas eu confesso que eu preferi esse texto. Eu concordo com tudo que o Otávio falou. Aquele parágrafo ali que ele destacou é muito bom. Ele fala muito dessa dualidade que você é cobrado quando, especialmente quando você é mais novo, né? Não tá na idade de trabalhar ainda, bem dizer, tá na época de escola, assim, ou tá chegando na época de faculdade e tudo mais. Você é muito cobrado nisso, como sendo um filho ou filha. E não só por, assim, pais, mas pela sociedade em si, né? Esse comentário do tipo, mas já tá saindo, já tá indo embora, o pessoal tá sempre cobrando que você faça, quer que você dê mais, né? Quer que você dê o sangue, quer que você dê a vida por tudo que é do outro. É tudo de si, né. Mas eu gostei muito da pegada desse texto, eu achei que você conseguiu fazer um excelente uso do nada, né? Que tudo que é nada é ou de alguma forma é ou já foi alguma coisa, né? Então, nada é de fato nada. Assim, Porque
O nada tem uma definição, se você parar pra pensar. Então, é algo Ainda, até meio... ainda sobre a parte do processo criativo, foi porque antes o primeiro texto, basicamente, eu tinha feito com aquela ideia do nada acontece. Uhum. Então era simplesmente isso, era só um trecho de 40 minutos ali, que eu acho que era esse o nome do texto, era 40 minutos, que ele tomava o café da manhã e nada acontecia. Mas depois me pareceu muito mais interessante explorar o conceito de nada do que simplesmente nada acontecer, né? Inclusive, algo que eu perdi do outro texto foi justamente as perguntas sobre ele, né? Já que você escreveu o da Carol ali. Mas eu ia te perguntar qual que foi o teu processo para escrever aquele texto, ou a ideia por trás daquele texto? Ah, nada, aquele foi só porque eu tava no hotel aquele dia e tomei café da manhã e daí eu tava, tipo, observando o meu ao redor, assim, e pensando na Inserção vida. total. E na, Então, e na verdade, todos os acontecimentos foram, entre aspas, reais, assim? sim, sim, sim. Mas o que me levou mais aquele texto era a questão da TV, porque uma hora eu olhei e estava falando sobre um vulcão que estava para entrar em erupção numa ilha aqui de Portugal. Nossa. E aí eu, tipo, sei lá, levantei para pegar mais um pão para comer. Quando eu voltei, eu olhei de novo e estava mostrando uma outra erupção de um outro vulcão em outro lugar. E eu fiquei assim, caralho, O só tema de hoje desgraça, é né? vulcões, pessoal. É, Uma desgraça. e daí teve outras coisas inusitadas, tipo a mensagem lá do A Mentira tem mensagem perna tava, curta. eu ia perguntar, olha que Aham. legal. Hora do chocolate. E, e aí, enquanto eu observava essas coisas, eu comecei a formular as frases na cabeça, sabe? E daí meio que voltei correndo pro quarto e escrevi rápido aquilo pra E você garantir. teve uma surpresa positiva com o café, aparentemente? O café, sim, É, tava bom até. Normalmente é meio melhor do que o ruim. esperado. Tô acostumado a ter surpresas negativas com café em hotel. É, Você é mais vai e comum. é café de cápsula. Café O, adoçado. o hotel anterior a esse que eu tinha, quando eu tinha viajado ano passado, era café de cápsula. Olha, fiquei tão indignado com aquilo. Cara, eu comentei, né, com vocês que eu já tomei bons cafés de cápsula, mas acho que depende muito também. Então, nenhum nunca te agradou? Eu tomei um bem bom essa semana. Cara, tem uns assim que eu Geralmente os acho expressos eu acho passável, muito bons, cara. mas eu nunca tomei um que eu Os diga, expressos uau, de isso é cápsula. bom. Mas aqui, esse território, a gente não entra, pois Tots é um especialista em É, café. É, um café filo. café, sim, o problema é que quanto melhor é o café que você faz em casa, mais você fica indignado de ter que pagar para tomar café pior fora de casa. Esse é o Isso problema. aí. Essa é a É, e vida. tá virando o meme dos italianos com massa, né, cara? Em breve vem aí o sindicato das cafeínas, né, meu amigo? Sabe, Em breve. falando uma Qual a sua tangente, fonte de cafeína favorita? uma tangente aqui sobre esse negócio, isso aqui é muito engraçado, porque se, o- se um dia quer dizer, é porque no sul do Brasil tem muito italiano, mas não, eu acho que eles perderam o costume de fazer isso aqui, né? Sim. Porque é tão engraçado como eles fazem isso o tempo todo. Na Itália, ou outro dia eu tinha uns turistas italianos aqui e eu reconheci que eram italianos porque eles estavam assim no ônibus. Olha, assim, É louco. cara, Poxa. e não é piada, cara. E outro dia uma amiga minha estava contando que ela estava um tempo ela não estava na Itália, mas ela tinha um colega italiano. E daí ela começou pra zoar ele a fazer e ela fazia assim. E daí disse que ela não podia fazer assim com as duas mãos. Aqui eu tô fazendo o sinal. Como é que eu descrevo esse sinal aqui? Sinal Ela, é italiano, o sinal italiano. É, todo macarrone, mundo sabe qual é o sinal italiano. E ela estava fazendo com as juntando duas os mãos. dedinhos. E ele disse que ela não podia fazer com as duas mãos, porque com as duas mãos era só se fosse algo assim muito estapafúrdio mesmo. Então, Não podia contra a não, lei. porque você tem que fazer com uma só. Se é uma coisa normal assim, é só com uma, não pode duas. Macarrone, a Ai, pizza. Tem Deus do regra, tá céu. pensando que, É Acha que é regra. fácil ser italiano, Tots? né? Já não é Seguir fácil as ser regras da etiqueta brasileiro, italiana. português, imagina italiano. Mas muito que bem, Toto, você tem alguma pergunta pra gente? Ah, não, acho que não. Qual a capital Não? da Síria? Então Da Síria no texto, né? No Monte Python. vamos Não é da ao Síria. É da Síria. A Da Síria. Siri. E é Nínive. Tu quer saber a resposta? Depois de tanto tempo. Oh! Então vamos literalmente ao nada com o João, né, João?
O João Sim. colocou o título do texto dele, tá como nada também. Na verdade, o Literalmente nada título no título. é tanto o título como é a resposta da pergunta no texto. Então acho válido. 6 da manhã em ponto, e ele se encontrava sentado num dos bancos de pedra da praça próxima do coração da cidade. Uma névoa matutina pairava ao seu redor, e era possível ouvir o burburinho lento que se desenrolava, anunciando que logo a cidade ganharia vida. Pessoas começavam a circular. Homens, mulheres, crianças, filhos e filhas, estudantes, trabalhadores, operários, vendedores, vagabundos, desocupados, desatentos, despreocupados, viajantes, vagantes, errantes, desencontrados, perdidos, contentes e amargurados. Pessoas se sentavam, hora que outra, em outros assentos, já que os bancos da praça faziam parte de um café famoso do local. O sol saía com timidez detrás das nuvens e vivificava ainda mais o cenário. Clientes sentavam, comiam suas tortas, bolos, pães de queijo e bebiam seus cafés, águas e chás. Buzinas e britadeiras se misturavam ao fulgor fônico de conversas paralelas, perdidas e desfocadas naquela cacofonia emaranhada, e ainda assim perfeitamente ordenada. Ele folheava seu jornal sem prestar atenção, mirando os passantes por trás dos óculos e sem piscar. Nenhuma alma sequer o notava, como se fosse invisível, e ele apenas olhava. O que estariam fazendo? Para onde estariam indo? E por qual propósito? Indagou. O televisor do estabelecimento anunciava mudanças climáticas, e o jornal confirmava com notícias de chuvas, alagamentos, desmoronamentos e outros desastres. Estava mais quente, e também mais frio. A gangorra pendia, ia e vinha. Será que eles não percebiam? Será que não se importavam? Havia guerra. O noticiário também anunciava as mortes, os acordos políticos, as tentativas de diplomacia, os feridos e os refugiados. Curiosamente, o que mais se ouvia eram os peritos remotos, ou assim ele os chamava, os detentores de imprescindível conhecimento daquele conflito tão delicado, que de alguma forma tinha sido obtido do conforto de suas casas e do quase anonimato de suas redes sociais. Será que se comoviam? Será que eram capazes de empatia? Além da guerra entre nações, ele sabia que cada um deles travava suas próprias batalhas. O que será que sentiam pelos outros, por si, em seu interior? Estariam se fechando cada vez mais? Como poderia haver bombas em um mundo onde existia arte? Não teriam visão, conhecimento ou discernimento? Tinham o dom da fala e ainda assim nada falavam, ou apenas palavras vazias. Como poderia haver nobreza enquanto havia escravidão? Tinham o dom do sonho, mas será que sonhavam? E se sonhavam, seria só isso? Se bastavam disso? Sonhavam com isso? Ele não sabia dizer. Estariam pesarosos demais para agir? Poderiam salvar o que estavam destruindo? Deveria haver algum meio. Poderiam impedir essa decadência? Por trás das falas, dos agradecimentos, das conversas e discursos, ele ouvia seus choros e gritos de angústia, vivos pelo fogo em seus olhos. Conseguiriam sentir esse fogo? O amor em seus corações? Queriam liberdade. Sua dor era palpável. A destruição era iminente. Mas o que fariam para impedi-la? Nada. Nada. Tan, Essa é a tan, ideia. tan. Agora eu posso dizer também que o outro motivo que eu resolvi escrever o texto era porque, como eu disse, o do João eu achei parecido com o meu, só que melhor. Porque o meu era só uma. O meu era curto e era só uma descrição. Só uma Os descrição, assim, arredores. não tinha muitos pensamentos, assim. E o João colocou várias indagações aqui do Vários observador, não né? nadas. O cara olhou pro café e pensou no Holocausto, maluco. É isso aí, sabe? Twin Peaks total Mas aqui. esse que é interessante, né? Que o João tava falando, que aparentemente quem olhava ele, Não para quase tava ninguém, porque fazendo ele nada, parecia né? invisível, né? Parecia que ele tava fazendo nada mesmo. Agora, eu queria dar uma salva de palmas pra o sol saía com timidez de trás das nuvens e vivificava ainda mais o cenário. Uma salva de palmas, hein? Essa daí o cara foi realmente longe pra expressar, e expressou bem, digo que expressou bem. Mas eu no geral gostei bastante, assim, da divagação que o personagem faz. Acho que ele vai bem longe, inclusive. Mas é aquilo também, quando você tá, tipo, introspectivo e pensando, eu me
Eu fiquei parando pra pensar em situações em que eu faria o mesmo, sabe, ou que eu já fiz o mesmo, em que eu tô, às vezes, sei lá, olhando pra parede e daí começa a pensar no fim do mundo, alguma coisa do tipo. Quem nunca? E quem nunca, né? Não, mas é engraçado, às vezes você tá fazendo algo, o mais curioso é que, tipo, durante essa semana eu tive constantemente pensando no texto, em momentos aleatórios, tipo, vindo pra casa, indo para o trabalho, tomando café, que é uma constante nas histórias aqui, inclusive, não podia deixar de ser. Hã, e tipo, ficava pensando e deixava o pensamento correr e ia mais ou menos nisso, sabe, tipo, pegava um tema, alguma coisa que acontecia ao redor e se deixava levar e po aqui quase fiz um robozinho inclusive. Pelas mais diversas ideias, sabe, tipo, uma coisa puxava a outra. E aqui eu acho que tu descreveu muito bem esse fio condutor, né, partindo de um televisor, de anúncios da guerra, e como que o um personagem tem até um grau bem crítico de pensamento sobre como pode ter tanta incoerência, tanta antítese, vamos dizer Uhum. assim, na humanidade a ponto de se permitir que uma guerra aconteça e que ela chegue no ponto que ela tá, né. Aqui fica bem óbvio que você está usando o paralelo bem atual da guerra na Sim, sim. Ucrânia, né. Uhum. Eu senti bastante do seu pensamento pessoal nessas falas, por coisas que a gente já conversou, né, ao longo das Sim. semanas, né. Mas eu acho que dá uma voz bem distinta ao personagem por conta disso, né. Eu fiquei com a impressão que o personagem é um senhor de idade. Não sei se era essa a ideia. Na verdade, eu não tive pretensão nenhuma em fazer o observador ali ser qualquer coisa. É um E, dragão. tipo, pode ser totalmente Um dragão, a você falou? parte do que ele é. Não, assim, como ser, ele pode ser qualquer coisa. Obviamente ele se disfarça ali, né, uma pessoa, tanto que eu falei que ele passa despercebido, mas ele não precisa ser, tipo, um ser humano, por exemplo, até porque se você parar pra olhar, ele tá analisando ali, a humanidade tá falando deles como eles, né. Tinha que ser o texto do Não, João tem que ser ou é uma divindade ou é mas então, ele não É não um quer dizer que gato seja assistindo um não quer dizer que é um senhor não de quer que idade, ele seja tem um deus ou 5.000 qualquer anos. coisa, mas é só literalmente um observador. A ideia é que seja só Hum, um sim, observador. eu achei porque O resto é irrelevante. primeiro ele tá lendo um jornal, e ele tá lá às 6 da manhã no Ler um café jornal e realmente le dele entrega uma idade, né, é verdade, isso é e verdade. sim, outra coisa que eu senti parece que tem uma certa desconexão dele com as pessoas, a forma como Mas ele tem, com certeza tem. Por isso que eu falei dele falando deles, né, não de nós, deles. Isso do que você falou da praça, do café ali, a a inspiração inicial do cenário foi justamente lá na Felipe Schmidt, lá de Floripa, que tem aquelas bem chegando lá na praça, uhum. na parte do calçadão, lá tem aquelas mesa de xadrez, foi a primeira coisa que me inspirou nesse cenário aí. Te falar que eu pensei nisso, porque que Pois engraçado. é, é muito icônico pra mim aquele lugar, cara, por alguma razão. Eu pensei nisso porque eu estava tentando olhar o texto conhecendo você e eu pensei, em Capinzal não tem nenhum café, quanto mais icônico. Então, o outro lugar que o João morou é em Floripa, e daí logo me veio essa a Flip Schmidt, porque eu sempre passava lá e sempre tem um Sim. monte de senhor jogando dominó, Isso, ou isso aí, isso só, aí. Daí que me veio a ideia de fazer esse observador ser assim. sim, Eu aguardo a ou mistura vários dos 2 fazendo nada, né? mundos. Eu sinceramente aguardo o momento que o João vai misturar Capinzal e Floripa numa descrição só, quero só ver, aguardo por esse texto ansiosamente. Pensar numa Capinzópolis, né, proposta que cara? permita isso, né. Capinzópolis, Capinzópolis. Desterrosópolis, Ou Florizal, né, cara. Florizal Flores também pode. mas Mas eu devo confessar uma coisa. Pode fazer a tua pergunta, não, ou faça sua comentário. confissão, ó, porra, não vou Não, impedir depois eu confissão falo, nenhuma depois aqui, eu meu amigo. falo. Eu ia só pedir do teu processo criativo, assim, além dessa inspiração, né, de Floripa, se Então, era teve era disso que eu ia falar. Então, então, ainda bem pra que você confissão. puxou, pra fazer a confissão e a junção aqui. Eu comecei a ideia inicial do texto, era uma ideia completamente diferente, que eu acabei nem trabalhando com ela, que era de um casal, em que o marido trai a mulher. Não precisa serem nem casados, né, mas é um casal,
e o homem trai a mulher e tal. E daí eu falo simplesmente de como eu divagaria no texto, como ele faz isso assim rotineiramente, como se não se importasse e tudo mais. E daí no final das contas do texto, a mulher descobriria e ia confrontar ele sobre isso. Daí ele ia, isso aí, sei lá, tipo, Tatiana, isso aí não é nada. E o meu nada essa tinha sido uma ideia inicial para usar o nada no E texto. muito cara de o homem se justificando, mas eu não fiz nada. Pois é, pois é. E Aí me eu pensei, tá, mas desculpe. tipo, talvez eu até consiga fazer um texto legal com isso, mas achei uma ideia assim Aham. muito pequena, muito pacata, assim. Mas me desculpe aqui, o Tots, me desculpe porque talvez não pegue a referência, mas você basicamente escreveu a história de Arthur Aguiar e Maíra Card, né, João? Você basicamente estava com isso, viu? Eu sabia que o Tots não ia pegar. Ai, ai, ai. Arthur Aguiar é o participante do BBB que antes dele entrar ali, Ah, o que tipo, traiu ele estava 17 vezes a mulher? 17 vezes a Depois mulher, só descobriram que que foi mais de 50, segundo notícias não cara, ele confirmadas. alugava um apartamento pra uma das amantes e tal. Teve um monte de merda que ele fez ali. E hoje, tipo, ela tá super nem aí pra isso, tá super. E hoje ele vai ganhar o Big Brother, E hoje aparentemente. ele vai ganhar o Big Brother, aparentemente, Eu exatamente. ouvi essa Esse é trilha também. o, esse é o bom cidadão, esse é o Pois é. cidadão de bem. Mas enfim. E daí eu tive uma breve pausa para o café aqui, sem café. Mas Simplesmente. eu tive essa ideia inicial e apesar de eu ter gostado um pouco dela, não fiquei muito disposto a desenvolver ela. Uhum. Eu parei para pensar sobre mais coisas. E pensei literalmente em tudo que estava acontecendo no mundo, com guerra, com o escândalo dos Oscars, do Will Smith, entre outras coisas. E, por coincidência, eu estava ouvindo uma música que falava muito disso, assim, falava muito sobre a crise da humanidade no mundo, como o mundo está indo para a ruína, isso de devastação climática, de guerra, de tudo que é tragédia que a humanidade acaba causando. E essa música me inspirou muito a fazer o texto de alguém observando. Porque na narração da música são vários observadores, de certa forma, falando da humanidade que tá caminhando para a extinção, e fala como eles aparentam, assim, não se importar, ou são simplesmente apáticos ao fato das coisas estarem acontecendo, ou se acham impotentes, ou seja o que for. E me inspirou muito para fazer esse texto do jeito que ele foi criado. Tanto que se vocês pararem para ver a letra da música, tem várias dessas indagações são da parte da letra da música, só que eu refraseei elas para terem um pouquinho mais de voz minha e do personagem, né, do pensamento do personagem. Mas são Vamos. muitos pontos que a música toca. Uhum. Tem uma Não é a uma música, são os instrumentos que tocam, João. Desculpa que ter que é, fazer essa observação, tá? toque do toque, Otávio. Peço perdão. Hã, Qual que é a música? é A Natural Selection, seria a seleção não natural, do Ayreon. É muito boa, cara. E tem essa parte que mais tem indagações é uma das minhas partes favoritas da música, que é basicamente um dueto entre dois personagens, que um deles fala: nós demos X pra eles, tipo, nós demos sentimentos pra eles e o que eles sentiram. E daí o outro respondia: se fecharam do mundo e, sei lá, abandonaram a esperança, por exemplo. Nós demos ciência pra eles, o que eles fizeram? Fizeram bombas que não sei o que, papapá. E era uma parte muito massa da música. No minuto 25, mais ou menos, provavelmente, eu imagino. Não, essa só tem, eu acho que uns 6, 7 minutos. Mas vamos Porra! colocar, inclusive para quem não conhece, fica aí A e dica. Uhum. disponha por conhecerem, porque Ayreon é simplesmente minha banda favorita de muitos anos pra cá. É que tem que passar muitos anos pra E conseguir cara, ouvir a é discografia incrível, deles também. essa música de um álbum de 2000 não lembro se é 2007 ou 2008, mas é um álbum daquele ano, que vai fazer o quê agora? 14 anos. E ela, cara, se você parar pra ver, ela é incrivelmente atual, porque começa falando de, que o maior inimigo atual da humanidade é um vírus, é o vírus, e fala da guerra, fala das coisas climáticas, e tá tudo acontecendo ainda, cara. É miscelânea, né, cara? É bizarro, é bizarro. Não, mas eu acho até que a gente tá um pouco meio lesado de sair de várias coisas impactantes ao mesmo tempo, né? A gente saiu de uma Sim, com pandemia, certeza, com certeza. eh, que deu um boom no negacionismo, daí foi até feito um filme sobre isso, que é o Don't Look Up, ou Não Uhum. Olhe Para Cima, que por mais que ele extrapole um monte de coisa, ele não chega nem perto do que realmente aconteceu.
Ironicamente, né, cara? Ironicamente, o filme não chega nem a representar o que de fato aconteceu conosco. Eles tentaram ser Pô, absurdos no filme e falharam, porque a realidade é nesse pior, cara. momento de retomada da vida, tá voltando ao normal, a gente entrou a gente não, né? Tipo, A aconteceu gente é a uma humanidade, guerra que a tomou humanidade. um escopo ali que bem, bem alarmante para as nações do mundo em Será que si. quem sobreviver a tudo isso vai estar tão dessensibilizado que, tipo, nada mais vai chocar? Ou Olha, quase mais nada? eu acho que essa altura, chocar, a gente não se choca, né? Ah, cara, não sei. Eu acho que aqui já É. tem meia resposta. Agora vamos ver como que vai ser o fim do caminho se não for um cometa destruindo a humanidade, né? Não sei o que vai ser. O Hercólobos. Vocês não conhecem o Hercólobos? Acho que não. Não, É, não ouvi é um falar. planeta que está vindo. O João, você não conhece? Você nunca viu colado pelos postes de Florianópolis as mensagens dizendo que o Hercólobus está chegando? Ah, cara, se eu vi, eu não lembro. Basicamente Faz... um planeta que estava viajando e ia se chocar com a Terra Hum. em algum momento. Não sei, já deve ter estourado o prazo. Ah, nossa, isso me lembra aquele episódio do Parks and Recreation do Fim do Mundo. Que o Ron vai numa praça vender coisa pra todo mundo. Tá ligado? Tipo, tem um monte de gente doida que acredita que. Não, Não não vai um cometa, acabar. mas, tipo, sei lá, um deus, uma entidade vai vir e vai destruir o mundo, vai destruir a humanidade. Ah, hoje eu, tipo, de uma religião doida lá deles. E daí o Ron sabe disso e vai lá e eles, sei lá, precisam de instrumentos, tipo flauta de madeira, essas coisas pra fazer os rituais deles e tal. E o Ron vai lá, vende, fabrica um monte e Ah, vende pros caras. sim. Ele fazia todo ano isso, né? Ele Isso aí. vendia. Eu lembro disso. Cara, eu tô adorando, tipo, toda essa conversa sobre o Holocausto, o fim do mundo e a saga, no fundo, Plena. mó Fazendo brisa, nada. plena, paz, tranquilidade. Depois ela sabe que é que ela já é dona da humanidade, Ela então tá fazendo pra ela muito nada importa. detalhe. Os gatos são bons nisso. Falando Ai, nisso, ai. eu vi um vídeo de um gato muito bom. Hoje, no Twitter, que é de um cara que é num corredorzinho, assim, de casa. Ele monta vários obstáculos, o Tosse deve ter visto, Os com copos copinhos. plásticos. Isso, Aham. e cada vez vai incrementando mais, cara. É incrível. Tem 2 minutos o vídeo, é muito bom, muito bom. Sim. Uhum. O meu gato queria derrubar tudo, e foda-se. Aham. Tem muitos vídeos nesse naipe, assim, de gatos. São sempre bons. E é um gato bem lindo, assim, Uhum. totalmente branco e tem heterocromia, se eu não me engano. Cara, então, ó, pra provar que meus gatos não passam bem das ideias, ó, agora tem essas 2 prateleiras ali em cima, ok? Uhum. Aí, tipo, pra testar, né, se ela estava bem firme, eu fui lá e coloquei a nossa gata em cima. E a gata ficou numa boa, porque, tipo, quando ela estava na ONG tinha esses nichos pra eles ficarem, e ela sempre ficava lá. Cara, a gata foi descer pra essa prateleira, essa segunda prateleira aqui, simplesmente caiu lá de cima, tipo, se embananou inteira e caiu, cara, com tudo. Não sabe E ela não mais. chegou mais perto daquele Ela negócio, ela estava não é uma soltando. gata nível 5 ainda, tá, Otávio? Não, Deixa eu não sei o que ela. aconteceu, cara. Eu acho que ela só colocou 2 patas pra baixo e depois se jogou com tudo, eu não sei. Eu só vi a gata caindo, entendeu? Foi impressionante. Eu pensei, pois é, né, tem algum problema aí. Um animal gracioso, um equilíbrio incrível. Que bom. Tá, tem algum comentário, João, alguma pergunta? Acho que da minha parte, explicar o texto é isso. A não ser que vocês Uhum. queiram perguntar algo que não foi contemplado ainda. Thoughts? Não, acho que não. Acho que eu já falei Acho que não, a né. minha parte. Só falta o título agora expressamente dito, É. né, O João? título é a resposta da pergunta, Otávio. Sim, eu sei, mas tem que estar Qual, lá, qual das João. perguntas? Tem A 47 última, perguntas a nesse texto. última, A a última. última. Todas as outras são retóricas. Vamos a Adam. Numa bela manhã chuvosa de sábado, Adam acordou com um objetivo em mente. Desligou o celular de imediato, tão comprometido estava com a causa, partindo para a cozinha logo em seguida, onde preparou o que, em sua opinião, era o melhor café que já havia feito. Deliciou-se por vários minutos enquanto poteava pão de mel em seu café. Apreciou a chuva ao mesmo tempo em que admirou a despreocupação com que cada gota d'água atingia o chão. Sentiu-se uma delas naquele sábado tão atípico, descompromissado com a vida, apenas deixando-se levar pelo dia.
Sentou-se no sofá e deixou o noticiário rodando de fundo, enquanto a mente ocupava-se de ideias. A guerra na Ucrânia preocupava a mesa de debate das mais diversas emissoras. Tão distante, mas tão próxima nesse mundo globalizado, era o que diziam. Em outras notícias, mais nacionais, mais um esquema de corrupção se descobria em uma entrevista completamente constrangedora com um dos filhos do presidente. Adam pensou que sentia falta das manchetes mais descontraídas dos finais de semana, destacando as sensações da internet, por exemplo. Mas sabia que não havia mais espaço para levezas no noticiário, então decidiu por sair de casa. Levou sua bicicleta e um rádio de pilhas que tinha um conector para fone de ouvido. Pedalou por horas ao som de músicas de sua adolescência, transitando entre Beatles, Rolling Stones, Cyndi Lauper, Ultraje a Rigor, RPM, entre tantas outras bandas que marcaram sua geração. Era grato por ainda haver uma estação de rádio dedicada aos trintões. Circulou a cidade sem rumo, dando voltas em uns quarteirões aqui e ali, parando para tomar um ar volta e meia, cumprimentando alguns conhecidos que encontrava pelo caminho. A chuva já se fora há muito tempo, mas seu frescor ainda enchia os pulmões de Adam. Parou para almoçar em uma lanchonete da rodoviária, que mantinha o mesmo cardápio da época em que seus pais o traziam para lanchar ali. Sentiu-se inclinado a pedir o de sempre, mas não reconheceu o atendente e pensou que já fazia tempo demais que não passava por ali. Enquanto aguardava por seu pedido, Adam pensou em tudo que já havia feito naquela manhã de sábado e tudo que ainda tinha pela frente. Lembrou-se das saídas de rotina de seu pai, que transformavam um final de semana qualquer em uma grande aventura sem destino, como a que fazia neste momento. Preciso fazer isso mais vezes, pensou ele enquanto aproveitava seu pastel de carne. E se algum dia tiver filhos, quero fazer o mesmo com eles. Mostrar que tirar um tempo para fazer nada é até mais importante do que viver atarefado. O pai largou o pequeno caderno com os olhos marejados. Ficou ali por um tempo, soluçando com seus pensamentos. Foi um toque no ombro da esposa que o trouxe de volta para a realidade. Enxugou as lágrimas e disse estar bem, amenizando o olhar preocupado da mãe. Deixaram o quarto do filho em silêncio, o pai carregando o peso de cada linha consigo, decidido a fazer algo diferente no dia seguinte. A eterna promessa de aproveitar o tempo com a família lhe cobrava nesses momentos, e ele estava mais do que inclinado a cumpri-la. Quero parabenizar pelo uso dos melhores verbos da língua portuguesa, que é o verbo pochar. Que às vezes que tem uma grafia variável. Eu não escrevo do jeito que o Otávio escreveu. Ele é aceito como um verbo oficial, afinal? Ela é uma gíria. No meu coração é. No coração de todos nós, ele é. Mas morri um pouco por dentro com o Adam molhando pão de mel no café. Fez o melhor café de sempre e molhou o pão de mel no café. Que ódio é esse, é o pão de mel? Você tem cara não, de eu gosto ser de um... pão de mel, mas potear no café, assim... Mas o que você potia no café, então? Bom, eu sou um falso sulista, porque eu potio absolutamente nada no café. Não, então, gente. eu gosto muito do verbo potear, mas eu não pratico. Não pratica. Porra, gente. É um admirador da distância do verbo, então. Porra, gente. Eu não poteo nada, eu odeio potear. As coisas Bolacha de leite, não, porra. Fica nojento pra mim, eu não gosto de potear Nossa, nada. você Não, mentira, destrói totalmente a integridade atômica do negócio, porque fica aquela coisa molhada e esfarelenta e A minha pira é não potear, eu não gosto de potear nada no café, porque tipo, fica, ou no leite também, porque fica caindo farelo e coisa dentro. Nossa, Deus o que eu me gosto livre. de potear é potear pão na sopa. Queria pegar aquele pão meio artesanal, que é meio duro, e se você for comer ele sozinho é meio ruim, mas aí se você dar uma poteada na sopa, aí ele fica num ponto bom, assim. Sim. Vocês são muito puristas. Vocês são muito puristas. Você que é muito liberal, Otávio. Não, eu sou muito poteador. Mas assim, isso aí é uma cena real, inclusive. Enquanto eu escrevi esse texto, eu poteava um pão de mel no meu café. E é isso aí, meus amigos. Pão de mel é tu algo faz muito isso? bom. Assim, eu faço com bolacha, com pão de mel. Fez a autoinserção, então descobrimos a autoinserção no texto. Aham. A confissão, Otávio, né? Não fui só eu que confessei coisas, aparentemente. Eu achei interessante o título do usar o nome o Adam. Eu tenho um amigo chamado Adam e logo que eu conheci ele, sei lá, eu tinha 12 anos, talvez, não lembro.
Uma das primeiras coisas que ele me falou foi essa trivia, que o nome dele de trás pra frente era nada. Pô, pego desde o começo, droga. E eu logo que eu vi o título, olha só, Olha só, boa nossa sacada, senhora. boa sacada. Eu até ia fazer um comentário que, geralmente, os nomes Adam que eu conheço são com M, só que o Adam em particular, né, é com N. O Adam, Exato. amigo de vocês, é com N, né? Eu até Sim, pensei, tipo, realmente, Adam normalmente é com M, mas se existe um com N, eu vou usar eu vou fazer isso. e eu tava até tentando lembrar, porque eu lembro que uma vez, falando com o pai dele sobre por que que ele tinha colocado o N, e eu lembrava de ser alguma coisa, eu não lembro se era homenagem, se era coisa do Adam Smith ou se era do He-Man. O He-Man não era Príncipe Adam, mas eu não sei Príncipe se é com Adam. M ou N. Eu Não acho sei que se é era com do M ou He-Man N. o dele. Adam Smith é com Cara, N. eu acho que ele me mencionou isso, porque esse comentário me soa familiar, então talvez seja por causa do He-Man mesmo. Quem diria? Agora eu não sei Eu se... adoro muito aquele desenho, sabe, do He-Man, o nome do Príncipe Adam. Qual é o nome do seu filho? He-Man. Mas é... mas o Adam do He-Man também é com M. Então, eu não lembro qual foi o raciocínio pra colocar com N. Pra ficar diferente. Bem antigamente era o Pra padre. ficar diferente. Bem antigamente era o padre que escrevia na certidão, o padre não escreveu errado. Existia isso, existe muita gente com nome Sim. errado porque A escreveu minha errado. tia tem o sobrenome escrito errado por causa do pessoal do cartório. Olha, eu sei que a minha família Wolf tem 55 variações por causa do cartório também. A minha, inclusive, é W e 2 Fs. Mas Uhum. tem com V, tem com um F só, tem Wolf de lobo mesmo, VULF. tem VUOL. Eu não tô zoando, Poxa existe vida. Wolf também. É bem impressionante. Mas enfim. Eu acho que antes de falar dessa inspiração, eu vou deixar se vocês têm mais algum comentário ou pergunta específica. Poxa, eu queria saber por que você fez uma história sobre nada ter um final triste, Otávio? Tava Triste? indo tudo tão bem. Eu não entendi muito bem o final, confesso que... Porque Uhum. ali o pai larga o caderno e eu não entendi se o que ele estava lendo era a parte do texto anterior ou se era ele estava olhando um caderno que o filho escreveu alguma coisa sobre ele e daí ele percebeu que ele não estava fazendo o que ele queria fazer em relação ao filho. A impressão que eu tive foi parecida com a do Tots, foi que era o pai lendo o caderno, ou sei lá, diário do filho. Mas como o cara começou a chorar e tal, eu pensei, ou o filho é distante ou, tipo, morreu, né? Então, Na verdade, a ideia é que esse texto todo que tá escrito aqui é o texto que tá no caderno. É o texto que o pai está sim. lendo. Entendeu? É. É isso. Que ele lê um texto do filho que o filho escreveu sobre um Adam. Uhum. E tirou o dia pra fazer nada e deixa aquela frase final, tipo, bem direta sobre o que ele pensa do pai dele, né? Que o pai Sim. dele não tá apreciando a vida. E o pai, tipo, lê isso e fica meio. Que foda, né? Mas no caso, o filho dele, então, ah, é mais jovem ou tem a idade do personagem, porque o personagem tem 30 e poucos anos, né? Não, o filho dele é mais jovem. A ideia é que o filho dele seja mais jovem escrevendo sobre um personagem mais velho, né? Hum. Mas essa é a ideia do parágrafo final, né? O pai pega e lê o texto do filho enquanto o filho dorme e percebe que, tipo, a falha dele não tá aproveitando a vida dele, tá sempre trabalhando, dele tá sempre, ou tá sempre distante, leva o filho a expor isso dessa forma. É uma ideia disso, do que a gente sempre fala também, o escritor que auto-insere o que sente, usa o papel para refletir através de pequenas anedotas, né? Sim. Então eu quis brincar um pouco com essa ideia. Interessante que agora no meu texto a gente viu o ponto de vista da filha e aqui tem um pouco dos pais também, né? Você colocou os dois lados, né? Eu quis colocar, tipo, pra mostrar que, tipo, pesa, porque é bem comum isso de pais que trabalham muito e passam pouco tempo aproveitando de fato com a família, né? Sim.
ter essa eterna promessa de tipo, final de semana a gente vai fazer alguma coisa e daí chega o final de semana e não faz nada, não consegue fazer ou fazer nada nesse sentido não consegue aproveitar um tempo com a família, né? E como isso reflete na vida dos filhos. No caso, você expressou com a Carolina, ela tinha que estar sempre se ocupando ou fingindo que estava fazendo alguma coisa para não deixar os pais revoltados, né, de certa forma, por estar fazendo nada. Enquanto poderia muito bem todo mundo estar aproveitando fazer nada junto no Né? fim do dia. Ah, mas partindo aqui para inspiração, é mais ou menos isso mesmo que inspirou essa história. É um pouco disso. Vamos lá. A parte de pochar o café, né? Falei que é a parte de alta inserção, ok. Mas isso de tipo trabalhar a ideia de alguém aos seus 30 anos de vida que sente que está muito, muito alucinado e realmente está comprometido a tirar um dia para si, né? Desliga o celular. Ele nunca fala expressamente que ele está tirando o dia para nada, mas ele quer tirar esse dia para nada. E trabalhando um pouco o aspecto que, tipo, se ali quando ele fica no noticiário, o noticiário traz sempre para coisas urgentes do agora e tudo que está acontecendo no mundo, e o mundo está globalizado, e você tem que se preocupar com o que está acontecendo na Ucrânia, e você tem que se preocupar com o que está acontecendo no Brasil também e em outros cantos do mundo. E a maneira dele se desprender disso é sair de casa a esmo pela cidade e trabalhando um pouco uma constante nas nossas discussões, que é a nostalgia, como a nostalgia nos desprende, né, dessa atualidade, dessa correria do agora. Ouvindo, seja a rádio, seja passando na rodoviária, que isso daí também é bem autoinserção, porque é uma rodoviária, é uma lanchonete real da cidade onde eu morava. Ah, e aí eu quis fazer essa sacada final de, tipo, na verdade, toda essa história ser uma mensagem para alguém, ser uma forma de atingir alguém, mesmo que não propositalmente, porque o filho não tinha como ter noção de que o pai ia ler de fato a história, né? Eu deixo entender que o pai leu escondido a história do filho. E o reflexo que tem esse pensamento, a percepção de uma criança sobre a vida de um adulto e como a a criança imaginativa ou adolescente aqui, eu não deixo bem claro qual é a idade, mas eu quis trabalhar mais a ideia de uma criança no sentido, pra ele é muito simples, é só, tipo, você realmente parar e tirar um tempo pra si, sabe. É ver a simplicidade na solução de problemas que para adultos são, tipo, mega complexos, como tirar um tempo pra família. Basicamente é isso. Mas é tipo, foi essa a primeira ideia ou você tipo, ficou se debatendo um pouco pra chegar em alguma coisa? Eu debati um monte. Igual um peixe fora d'água no tapete. Cara, na verdade, tipo, uma noite eu estava voltando da aula, e tipo, eu volto de carona, porque a minha aula é num campus lá pra cima, tipo, bem pra cima do meu apartamento. E aí a minha carona me deixa na entrada da rua e eu pego e faço um trajeto sozinho, né, ouvindo música. E aí eu pensei inicialmente fazer uma história de alguém ouvindo música no trajeto pra casa, mas não estava tirando nada muito disso. Consegui incluir, no fim das contas, alguma coisa disso nessa história, mas não na ideia original não consegui. Em outros momentos eu fiquei pensando: "Porra, tem tanta coisa que dá pra falar sobre nada", mas eu estava no mesmo receio que o Tots estava, de acabar escrevendo alguma coisa muito parecida com os 3 escreverem algo muito parecido, tipo, só percebendo o que está acontecendo ao redor, e tals. Aí eu quis fazer algo que, tipo, a pessoa está ativamente fazendo uma atividade, ele tá ativamente ou ele tá saindo de casa, ou ele tá na lanchonete, mas num escopo no grande esquema da vida dele, no dia a dia da vida dele, isso é nada. Isso é o É uma fazer coisa que nada. se alguém te pergunta o que que você fez hoje, você diz nada. Nada, exatamente. E aí eu quis fazer aquela sacadinha no final, meio inspirado pelo conto do Machado de Assis que o João tinha recomendado, ah, O apólogo? Um apólogo? um apólogo, é. Que tem essa sacadinha que é tipo transformar a história em outra coisa, sabe? Uhum. Tipo, a história que você leu até então estava te contando algo e agora, tipo, tem
uma outra Twist. percepção, né? Não digo nenhum twist, mas é mais a percepção, né, de você ver que, às vezes, você realmente precisa dizer pra uma pessoa que tá tudo bem em Sim. fazer nada. E é isso que ela precisa ouvir. Tipo, e o mais importante disso, que eu mesmo tiro dessa história é que, você precisa ouvir que fazer nada tá tudo bem, sabe? Tipo, que você precisa fazer nada. É um Ah, nada muito precioso. não é nada muito precioso e cada vez menos, né, presente no dia a Hum. dia, eu diria. Uma cena que eu peguei de algo muito real que me aconteceu é essa do noticiário, dele divagando sobre: "Ah, que saudade", quando o noticiário do final de semana falava de banalidade: "Ah, esse vídeo Sim. virou sensação na internet", e tal, sabe. Eu lembrei de uma ce foi inspirado numa situação em que, há uns anos atrás, eu estava com a minha namorada no plantão, inclusive, tipo, a gente estava esperando ela ser atendida, que ela estava passando meio mal e tal. E aí, tipo, era muito louco o contraste que tinha uma TV enorme ligada passando sobre um senhor que fazia como que é? Ele cantava Pink Floyd, mas cantava tudo errado, saca? Uhum. E virou uma mega sensação na internet e tals, a própria banda tinha comentado no vídeo dele que tinha gostado. Olha só. E aí, tipo, nisso, tipo, entrando pessoas desesperadas no plantão, né? Porque, sabe, plantão é uma loucura, tipo, entra a qualquer momento alguém precisa. E era muito louco esse contraste de estar acontecendo um negócio tão calmo, tão banal na televisão, e uma loucura na vida real. Daí eu quis trazer um pouquinho disso, sabe? E é isso, basicamente. Isso é Adam, isso é nada. Eu estava lembrando agora sobre isso de fazer nada, que uma das coisas que eu tenho a impressão que nos últimos anos ficou mais popular foi meditação, que é meio que a epítome do nada, né? É, tipo, literalmente você É. tentar se desligar de tudo, Ah, é. tentar não fazer Inclusive nada. eu já ouvi alguém falando, tipo, porque o pessoal geralmente fala, quem não conhece, pra fazer meditação é só você sentar daquele jeito lá e ficar fazendo om, não sei o quê. Mas pergunte pra alguém que medita quão difícil é meditar. É muito foda, cara. Hum. Tipo, se é tão fácil assim, fique, sei lá, 1 hora sem pensar em nada, então. Pensando em nada. Uma hora- Fácil, né? tenta 5 minutos, meditar É, 5, 10 minutos, que é o que as pessoas. Que é acho que as sessões mais padrão, assim, tipo isso, 10 minutos. uhum, é bem curtinho, é. É difícil. Hum. Mas é isso, assim, achei que foi um desafio bem introspectivo. Sim, sim. Acho que posso dizer isso para todos, né? Sim. Todos Sim, acho tiveram que que com certeza. parar um pouco para pensar o que que é o nada e como isso pode se fazer, por exemplo, numa história interessante. Até pensei em um ponto que, tipo, a história até poderia não ser interessante, no fim das contas, e só repassar sobre nada, mas eu acho que as 3 histórias foram bem interessantes da sua própria maneira. Uhum. Uma coisa que eu até gostaria de comentar que foi difícil foi achar exemplos. Tipo, até lendo, assistindo, tipo, pra mim era muito difícil achar exemplos de coisas sobre nada. Porque Tipo, procurar principalmente, nada pra pensar em algum assunto, por exemplo? tipo, algum livro, Algum tipo de nada, né, no algum caso. livro que normalmente você não vai achar um livro que a história inteira seja sobre nada. Sim, sim. A história tem que te levar a algum lugar. E muito mais em filme e série, tipo, sempre tem que ter um objetivo, algo a ser salvo, tem que ter uma jornada, né. Uhum. Ah, como faz falta um pouco dessas narrativas mais mundanas, mais Despretensiosas. despretensiosas, exatamente, despretensiosas, uma boa palavra. Acho divertido esses. Como o nada. Aliás, agora eu lembrei de uma coisa que era. Como é que era? Não sei se eu vou conseguir explicar, mas era uma. A gente falou acho que outro dia sobre o canal. Aquele rá Uhum. aquele Aham, aham. programa. Castelo rá tim Uhum. Não o Castelo rá o O rá TV Rá-Tim-Bum Rá-Tim-Bum. e o Aham, é. Castelo Rá-Tim-Bum, na verdade. E tinha, eu lembro que um sketch, não lembro o que que era aquilo Hã. exatamente. Ah, agora não lembro se era sobre nada ou sobre tudo, mas ele tentava desenhar numa folha
e não conseguia, e depois ele acabava usando a palavra. Bom, enfim, pode cortar esse pedaço que não fez sentido nenhum agora. Que eu falei. Não lembro direito o suficiente para deixar isso Lembrei, botar. só que não. Lembrei só parcialmente. Surgiu um flash de memória incompleto. Memória foi abortada. Nasceu morta essa Foi Isso que memória. eu queria ejetado. dizer que, ao fim de toda essa discussão, só queria dar parabéns para dedicação da saga em expressar esse nada Nada, ali né? no Tá fundo. fazendo nada. Tá realmente fazendo 100% nada na há temática. 1 hora e pouco já essa altura. Tá, mas o que eu ia falar ali era sobre esses joguinhos de palavras, né? Que, tipo, o Otávio usou isso do nada, né? Do Adam, ao contrário. E, e eu também usei um que foi na hora de terminar, na última frase do conto. Que eu queria achar uma frase melhor, mas acabou que foi essa que eu usei, que ela disse que nada ficaria no seu caminho, né? Que usa o duplo sentido, assim. Então, acho que isso do nada parece que se aplica bem para esse tipo de duplo sentido, né? Para as coisas. É isso aí. Então Muito é isso. bom. Mais nada a Temos dizer? um desafio. Mais nada a dizer. Nada a declarar. Nada a declarar. E, Ah, e o próximo desafio? Temos alguma coisa ou nada ainda? não, Temos nada por enquanto. mas ao invés de nada, ele é um desafio, e Hum. curiosamente o Tots tocou no assunto dele, mas ele é um desafio invisível. Xiii. Ele foi escrito com tinta invisível que só os Ah. inteligentes conseguem ler? Tá, tá, tá. É isso? Não. Eu vou ler eles antes de colocar aqui. Agora é assim, é na surpresa. Eu gostei da atitude do Tots para pegar na surpresa mesmo. Então, o próximo desafio Rufem os é: tambores. escreva uma história em que um ou mais personagens realizam um trabalho invisível. E os pontos bônus são: não existe reconhecimento do trabalho, ou o personagem se demite de sua função, ou o personagem também é beneficiado pelo trabalho invisível de outro. Hum. Então, O Inception do trabalho invisível, assim. um Inception do trabalho invisível que existe. As novas Vamos. roupas do imperador. Assim, como a gente já discutiu hoje, né, fica meio repetitivo, mas só para dizer, trabalho invisível normalmente é um termo utilizado para descrever o trabalho doméstico, o trabalho que não tem remuneração. Alguns chamam até de segundo ou terceiro trabalho, que basicamente a pessoa não é reconhecida por isso, muito mais se esse é o único trabalho que ela pratica, né? Como a gente debateu Tá, no mas no além disso, episódio tu de faz hoje. o quê? Exatamente. Sim, exato. Eu, por acaso, conheço uma pessoa que estuda esse tema, olha só. Curioso, né? Também conheço uma pessoa que estuda cinema. Queria dizer curiosamente. Uma pessoa que já esteve presente nesse sindicato, inclusive. Inclusive. Ah, Única pessoa convidada. eu tenho uma outra ideia, mas eu vou deixar ela mais pra frente de desafio, porque essa daí vai exigir uma troca de textos. Hum. E vai exigir um trabalho bem, bem peculiar da nossa parte. Curioso. Muito que bom, então. Esse é o próximo desafio, caro ouvinte, que você pode estar participando ou comentando tanto desse que a gente acabou de discutir ou outros desafios pelo e-mail sindicatodosescritores@gmail.com ou entrar em contato conosco pelas redes sociais Twitter ou Instagram pelo @Sindicato dos Escritores. É o mesmo arroba nas duas redes. Também pode acessar e comentar no nosso canal do YouTube Sindicato dos Escritores. E se você já está aqui, oi para você. Ou no Discord. Ou no Discord, né? Nosso canal no Discord fica no link da postagem, que está também no WordPress, sindicatosescritores.wordpress.com. Fica o incentivo para quem ainda não está vendo no YouTube é que tem. O Otávio falou da saga várias vezes, e para quem não está vendo o vídeo não sabe, mas é um gatinho muito fofo que fica aqui atrás. Então, Extremamente fofo. é Extremamente o bônus para quem vê no YouTube. é um bônus. Quem já tá ligado já viu ela passando na frente da câmera do TOTS, ela já teve suas participações. Ela já teve sua dose de participações aqui no sindicato. Em breve vai estar na mesa de debate. Sim.
Muito que bom, então, meus caros. Sim, senhor. Pois sim. Então, vamos fazer nada até o próximo desafio. Não Isso aí. fazer nada até o próximo desafio. Então, até nada. Até nada. Até nada. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Tchau, tchau.